Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adonai do Vale. É uma grande alegria estarmos novamente aqui no nosso programa de quarta-feira. Olá, bom dia a todos. Hoje o nosso estudo será baseado no livro Eu Sou Testemunha, da série Ligue-se, volume 25. E temos como tema Eu Sou Testemunha no Preconceito. E esse estudo é da nossa irmã Neuci Crack Forster. E o versículo base utilizado para esse estudo foi Gálatas 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Vivemos em uma sociedade em que há uma grande miscigenação de pessoas. Isso nos leva a pensar em que tipo de pessoas encontraremos e do que estamos falando. Ora, miscigenação ou ainda mestiçagem é o processo gerado a partir da mistura de diferentes etnias, povos, raças, culturas, etc. Assim, sabendo que iremos encontrar diferentes tipos de pessoas, consequentemente, nos antecipamos e nos preparamos para identificar, apontar e avaliar, e na maioria das vezes, emitimos julgamentos. O que vem a ser preconceito? Preconceito é um conceito ou uma opinião previamente concebida. Em outras palavras, trata-se de um juízo feito sobre um indivíduo, um grupo social, antes de qualquer experiência. Nós vemos que no Wikipedia, em palavras bem simples, diz: preconceito é uma opinião formada precipitadamente, sem maior ponderação. Um conceito formado antes de se ter os conhecimentos necessários. Para exemplificar, podemos dizer que por vezes somos preconceituosos quando julgamos as pessoas por sua cor, raça, religião, cultura, classe social, sexo, linguagem, idade, deficiências e tantos outros fatores. Infelizmente, em nossos dias, o preconceito ainda é uma triste realidade e presente em nossa sociedade. Pode-se afirmar que ninguém está isento de ser preconceituoso ou de sofrer preconceito em algum momento da vida, seja ele de que tipo for. Precisamos viver valores éticos e cristãos em nossa vida cotidiana, como a empatia, por exemplo. Precisamos compreender o outro indivíduo como ele é, merecedor de todo o nosso respeito e consideração. Diante de tais questionamentos, como podemos compreender esta questão tão delicada? E por que, por vezes, nos tornamos pessoas tão incompreensivas? A sociedade sofre mudanças constantemente. Algumas, de forma mais intensa, trazem ou fazem aflorar a discriminação e o preconceito. Verdades antes tidas como absolutas, agora são questionadas o tempo todo, em todo o mundo. Muitas dessas mudanças, novas verdades e novos conceitos podem gerar consequências desastrosas e muitas vezes cruéis. Sabemos que o preconceito não é algo novo. Sempre existiu, infelizmente. Isso é resultado do afastamento de Deus e da sua vontade. Muitas pessoas externam o preconceito acompanhado de intolerância e ódio, dando origem à violência e até à morte. Há uma necessidade muito grande de nos aprofundarmos neste assunto para que o respeito e a tolerância sejam compreendidos e colocados em prática. Precisamos combater o preconceito, de modo que possamos viver de maneira livre e conscientizar as pessoas para que viver numa sociedade mais crítica e igualitária, pois ninguém tem mais direitos que o outro, ainda que sejamos oriundos de povos diferentes. E principalmente, precisamos nos voltar para Deus e compreender a sua vontade para nós e nosso próximo, compreender como Ele realmente deseja que vivamos. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Há um exemplo muito interessante na história do bom samaritano. Em Lucas 10, 25 a 37, que eu vou pedir para o pastor ler para nós, por favor. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu:
O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa e bateram nele, e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Jesus então conta a história de um homem que foi assaltado e deixado à beira da estrada, ferido e abandonado pelos seus agressores. Essa história nos ensina muito sobre preconceito e amor ao próximo. O preconceito é uma forma de julgar alguém antes mesmo de conhecê-lo. Quando o sacerdote e o levita passaram pelo homem ferido, eles estavam pensando em sua própria segurança e reputação, e não na necessidade do outro. Eles não quiseram se envolver com alguém que consideravam inferior ou perigoso. Mas o samaritano nos ensinou que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem fazer acepção de pessoas. O amor verdadeiro não olha para a cor de pele, a nacionalidade, a religião ou a orientação sexual. Ele simplesmente vê uma pessoa necessitada e age com compaixão e misericórdia. Portanto, o versículo base para essa mensagem é bem claro quando se refere à acepção de pessoas. Precisamos tratar as pessoas com amor e respeito, pois somos todos iguais perante a lei dos homens e somos todos um em Cristo Jesus. Por isso, precisamos combater o preconceito em todas as suas formas, sendo como o samaritano, não deixando que nossos medos, nossas crenças ou nossos preconceitos nos impeçam de amar e ajudar a quem precisa. E para isso, precisamos nos aproximar de Deus, que nos amou ao ponto de dar seu próprio Filho por nós. Ele nos ensinou a amar e a vencer o preconceito. Jesus deu o exemplo ao conversar com uma mulher samaritana, em João 4. Os samaritanos não conversavam com os judeus, mas Jesus, sendo judeu, conversou com a mulher samaritana. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e do bom samaritano, e assim ser agentes da transformação em nossa sociedade, levando amor, compaixão e justiça a todos os que nos cercam. Que o Espírito Santo nos capacite, nos dando muita sabedoria para enfrentar os desafios deste mundo. Aqui a autora do estudo, ela deixa uma reflexão, fazendo um questionamento. De que maneira podemos ajudar na conscientização dos indivíduos frente ao preconceito? Essa questão do preconceito é um problema muito sério, porque quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Jesus, ele veio para todos. Jesus morreu por todos. Deus não faz acepção de pessoas, porque todos nós somos filhos e filhas de Deus. E foi Deus quem criou a humanidade. E se temos essa diversidade de povos, de etnias, isso foi uma obra de Deus. Mas nós, seres humanos, infelizmente, nós somos preconceituosos.
Alguém pode dizer, não, mas eu não sou preconceituoso. Em algum momento, em algum aspecto, todo mundo é preconceituoso, seja por causa de cor, seja por causa de classe social, enfim, em algum momento, todos nós somos preconceituosos, infelizmente, e nós temos que admitir isso. Isso é pecado, e precisamos confessar esse pecado para Deus e pedir perdão para Ele. Preconceito, muitas vezes a gente pratica esse preconceito sem mesmo nos dar conta de que estamos sendo preconceituosos. Nós, que viemos de uma cidade muito grande, onde a violência era um aspecto muito presente, muito forte nas nossas vidas, automaticamente nós éramos preconceituosos. Se parasse uma moto muito próxima ao nosso carro, com 2 pessoas na moto, automaticamente a gente entrava em alerta. E aí a gente não coloca uma questão de cor, de raça ou qualquer coisa do estilo, ou até mesmo de condição social. Nós colocamos o aspecto uma moto e 2 indivíduos, independente do sexo, independente de qualquer coisa, era a situação. E nós acabávamos então nos envolvendo nessa questão. Nós éramos preconceituosos, porque nós achávamos que a qualquer momento nós poderíamos ser abordados pelo caroneiro da moto, pela pessoa que estava atrás, com uma arma encostada no vidro, mandando nós descermos. Então a gente acabava criando esse preconceito nesta situação. E esse preconceito era gerado por causa do nosso medo, porque era uma situação que era constante nas nossas vidas. A gente via isso constantemente, então a gente com medo acabava sendo preconceituoso. E aí, como perder esse preconceito? A gente não consegue. Enquanto a gente vive nessa situação, a gente não consegue. Quando a gente veio para cá, foi difícil a gente entender que isso não aconteceria mais. O barulho de uma moto acabava deixando a gente em alerta. Isso acontece com as pessoas. A gente não pode dizer que nós não somos preconceituosos. Ah, mas eu não passei por uma situação dessas, eu não tenho preconceito disso. Não, disso não, mas pode ter por outras coisas. Por pessoas que são totalmente diferentes de nós. Nós olharmos e pensarmos, essa pessoa, não sei. Isso já é um preconceito. Por quê? Porque ela é diferente de mim. Porque ela tem um cabelo diferente, porque ela tem uma cor diferente, porque ela tem um olho diferente, porque ela tem um jeito diferente, porque falta uma perna, porque falta um braço, porque ela tem tatuagens, porque ela tem um cabelo colorido, ou porque ela não tem cabelo. Enfim, a gente sempre cria uma visão daquela pessoa achando que ela se porta daquela forma porque ela é diferente. Eu até fiquei sem palavras depois de tudo isso que foi dito, mas o preconceito e todos os maus sentimentos que temos, tudo isso é fruto do pecado. E mais uma vez, nós temos que admitir que nós somos pecadores. Imagina se Deus fosse preconceituoso conosco, se Jesus tivesse sido preconceituoso conosco. Jesus, a princípio, ele veio para o povo judeu, tanto que ele fala para aquela mulher que veio pedir a cura da sua filha, que ele não podia jogar o pão para os cachorros, ou dar o pão para os cachorros. E o que ela diz, mas apenas algumas migalhas já resolveriam seu problema. E ali Jesus vê a fé. Então é assim que Deus nos enxerga. Deus olha para o nosso coração. Deus não olha para aquilo que nós temos, para a nossa cor. Deus não nos olha dessa forma. Deus olha o que nós temos dentro do nosso coração. E é isso que vale para Deus. E deveria ser para nós também. Olhar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas aparentam, pelo que elas têm. Isso é muito difícil para nós, mas é possível. Se nós enxergarmos com os olhos de Deus, que é difícil para nós por causa do pecado, mas é possível. Nós precisamos trabalhar isso, precisamos limpar o nosso coração e tentar ser menos preconceituosos possível. Nós devemos enxergar as pessoas como Deus enxerga nós, pelo coração e não pela aparência. E mesmo assim, se Deus olhar para o nosso coração, será que nós podemos dizer que nós estamos 100% puros de coração? E é por essa razão que a nossa salvação está totalmente ligada a Cristo. Cristo é perfeito. Nós não somos perfeitos.
Nós temos o pecado que nos afasta, deixa o nosso coração impuro e, infelizmente, sentimentos como este e muitos outros acabam brotando. Então vem a misericórdia de Deus quando nos arrependemos e aí sim, pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos puros para Deus. Desta forma é que Deus nos enxerga. Ele enxerga Jesus Cristo e depois a nós. Porque se Ele olhasse direto para o nosso coração, direto para nós, com toda a certeza, nós não seríamos as pessoas indicadas para vivermos eternamente no céu. E assim nós podemos ver que somente o amor pode fazer essa transformação. Amar o nosso próximo, independente do que ele faz, independente do que ele é, se é pobre, se é rico, a aparência dele, o seu trabalho, seu ofício, a sua ocupação, enfim. Amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Olhar para o coração da pessoa, não olhar se é da igreja ou não, ou de outra denominação, principalmente se não for de alguma igreja. Aí sim, essa pessoa é um objeto de missão e ela precisa ser alcançada pelo Evangelho, pela doce notícia da salvação. E aí sim, olhar essa pessoa com misericórdia, assim como Deus também nos olha com misericórdia, e, se possível, tentar falar do amor de Deus para ela. E abrem as portas para que a gente haja igual ao bom samaritano, que a gente dispense o nosso amor a essa pessoa, que a gente distribua a essa pessoa o que Deus nos dá, que é amor, que é a sua palavra, que é a sua compaixão, que é a grande e maravilhosa graça que nós temos em Jesus Cristo. Que a gente possa usar esse nosso irmão que de repente não está em nenhuma igreja, que não conhece o que nós conhecemos, o amor de Jesus, que a gente possa dar a esse irmão, que a gente possa transbordar esse amor que o bom samaritano transbordou naquela situação em que Jesus contou a história. A gente também pode ser um bom samaritano para as pessoas. A gente também pode dar este exemplo às pessoas, mostrar Jesus Cristo, ser um espelho de Jesus aqui na Terra. Então, com a certeza da graça e do amor de Deus por nós, peço que todos coloquem em oração a sua vida, a vida dos seus irmãos, dos seus parentes, da sua família, dos seus amigos, de todos os que estão necessitando de uma oração nesse momento. Peço que coloquem todos os seus agradecimentos, porque Deus é bom o tempo todo, e vamos orar. Bondoso e eterno Deus, motiva-nos a testemunhar o teu grande amor. Agradecemos-te por todas as bênçãos que temos recebido, apesar de não merecermos. Dá-nos sempre alegria e sabedoria para cooperarmos uns com os outros, de forma sadia e cristã. Sabemos que temos desafios em nossa vida diária, porém, tu sempre estás conosco, nos abençoando e guardando. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar mais este momento e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia. Agradeço ao nosso Senhor que nos permitiu estar novamente aqui e agradeço a todos que estão nos ouvindo. Desejo a todos um restante de dia muito abençoado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, alma, entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amarás o Senhor
coração. Como a ti mesmo, esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão.